momento cabeção de hoje vai exatamente para o conceito de Lei de Segurança Nacional, ou também conhecida como Doutrina de Segurança Nacional, que teve, aí a Lara está falando que teve hoje, teve Grutural, exatamente lá. Você captou bem a ideia, né? Captou bem a ideia, tipo, quase chegando no vocal do Pantera. Não, só que não. Então, o que acontece? Eu raspo o catarro na garganta, também, por aí. A Lei de Segurança Nacional do período militar, Dona Babi Tossi deixou só a alma dela aqui com a cobertinha dela, que é a cobertinha dela aqui. Muito bem. Essa situação, né, gente, que durante... claro, a chamada Lei de Segurança Nacional no Brasil, né, que é uma lei que vem evoluindo desde 1935. Né? Uma lei que, na verdade, a prática é garantir a segurança nacional do Estado contra a subversão da lei e da ordem. Olha só. Então, aí se entende a figura do subversivo, né? Aquele que quer subverter a ordem, a tranquilidade, a paz, né? E quem é o subversivo? E quem que pode ser caracterizado como subversivo? Né? Então, no contexto da ditadura, os subversivos eram todos aqueles que questionavam o regime. Né? Os subversivos era toda a oposição. Olha como é que a gente está indo para o mesmo lugar. Né? Porque, por exemplo, o subversivo é o sindicalista. O subversivo são as lideranças do movimento estudantil. Os subversivos são os camponeses, né? As lideranças camponesas que defendem reforma agrária. Os subversivos são os drogados. Né? Até hoje se usa muito essa expressão drogado. Né? E até mesmo se cria uma ordem do álcool, né? E uma subversão, que é a desordem das outras drogas, como, por exemplo, a criminalização do uso da maconha. Quer dizer, essa ideia de o maconheiro é um xingamento que foi muito cristalizado durante a ditadura militar, né? Quer dizer, essa ideia... diversas vezes nesse governo a gente viu, por exemplo, o ex-ministro da Educação, terrível, não sei qual foi o pior ministro da Educação, a gente pode fazer até aqui concurso, uma enquete aqui com vocês, qual foi o pior ministro da Educação, mas o senhor Weintraub falava aquela história que as universidades federais eram áreas de plantio de maconha, e aí ele resgata essa ideia, né? Essa ideia do comunista subversivo, maconheiro. Então, quer dizer, isso tudo, né, foi uma construção que veio, sim, evoluindo, mas no regime militar ela teve uma outra conotação. Então, isso é importante a gente entender por quê? Porque durante a ditadura militar, as duas primeiras versões dessa Lei de Segurança Nacional, elas partiam de 1967 e 69. Então, aí, né, Babi, estamos no ápice dos anos de chumbo. Estamos vivendo a implementação do AI-5, né? E a implementação dessa doutrina de segurança nacional, ela foi muito influenciada pela Guerra Fria. Daí que essa polarização, né, essa ideia de que existe esse cidadão de bem, que está aqui, que é ordeiro, que trabalha, né, que está alinhado ao governo, né, e aquele que é o comunista. O comunista são todos esses, o comunista é tudo. E essa tese, né, de que há uma preocupação do Estado em defender a ordem e em defender a ordem contra esse inimigo interno. Então, se cria uma guerra interna. Se existe um inimigo interno, você tem uma guerra interna. E aí, se temos uma guerra interna, justifica-se tudo. Justifica-se a tortura, justifica-se as prisões arbitrárias, justifica-se o exílio, Brasil ame ou deixo, justifica-se as ações, as repressões a todos os movimentos sociais, os movimentos de rua, né? Quer dizer, um verdadeiro período de trevas que foi instalado no Brasil. E eu não sei se o Babi vai concordar comigo, uma coisa que, quando eu estive no Chile, me tocou muito,
foi que, quando você vai a várias cidades do Chile, você tem museus da história da ditadura. Sim. E alguns museus são chamados de museus da tortura, onde se mostram como é que o Pinochet praticava a tortura, esse terrível governo Pinochet, que teve grande apoio dos generais brasileiros aqui. Os generais brasileiros tiveram uma participação muito grande na ascensão do Pinochet lá no Chile. E aquilo me espantou, mas me deixou assim, realmente, a gente deveria levar essa experiência para o Brasil, porque conservar esse tipo de memória é muito importante, porque a gente está vendo assim, gerações assim, que estão aqui assistindo a gente, pessoas que têm aí 16, 17, a gente tem gente aí de 16, 17, já descobri que amigos do meu filho assistem essa live, então nós atingimos pessoas de 16 anos, há 20 anos, né? As pessoas... O que é a experiência da ditadura? O que é viver dentro de uma sociedade onde você tem censura? Então, assim, muitas vezes, por não saber de fato o que é, e que você não tem um culto de uma memória que traga exatamente a dureza que foi, a violência que foi, porque uma imagem fica muito na minha cabeça, e hoje Babi vai falar dele, mas é uma imagem que fica muito da ditadura para mim, é a foto do Vladimir Herzog enforcado numa cela. E pela foto, você vê que ele está enforcado, só que os joelhos dele quase que estão tocando o chão. Ou seja, é óbvio que ele não foi... Óbvio que aquilo não foi suicídio. Mas você nega o óbvio. Então, assim, essa construção do inimigo interno, essa construção, né, a partir da Lei de Segurança Nacional, que teve muita influência do Golbery, do Couto Silva, que era da linha dura, né, do Exército Brasileiro, e basicamente isso tinha muita associação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos ajudou muito a implantar essa ideia dentro do Brasil, porque lá nos anos 50 já vinha toda a questão macartista, né, o macartismo, que esse movimento de caça às bruxas, que foi muito violento dentro dos Estados Unidos, isso veio para o Brasil e agora a gente está reeditando isso. É um governo que quer caçar bruxa, que quer, né, criar esse inimigo interno de uma forma realmente muito, muito contundente. Então, vale a pena a gente fazer essa reflexão em torno da Lei de Segurança Nacional, doutrina de segurança nacional.